Boa noite, pessoal. Vamos para mais um fechamento, hoje de sexta-feira. Inicialmente, eu vou falar do que eu fiz hoje. Operei muito pouco, até 11h20. Até 11h20, 11h20 eu parei de operar. Então você já deve ter imaginado que todo esse movimento de alta do índice, aquela queda do dólar, eu fiquei de fora, né? Eu peguei só uma operação aqui e eu vou explicar tanto essa do índice quanto a do dólar, que quando era minha análise, não fiz uma operação, mas vou explicar o que eu estava analisando. E depois vou fazer aquela análise padrão, né, de Brooks, explicando o que aconteceu hoje na visão de Wall Brooks, explicando o que poderia ser feito hoje, quais foram as dificuldades. Claro que com gráfico ele já pronto é muito mais fácil, né, mas dá para tirar muita de base teórica do que aconteceu hoje para os próximos dias, né? É, para começar, esse é o Brá 50. Então, eu realizo minhas operações na Active Trades. Então, eu opero o índice através do Brá 50, que é um CFD que replica o índice. Pode ter uma diferença no gap, nas primeiras barras e nas últimas, mas no restante do dia, cada barra, o tick é idêntico ao mini índice mesmo. O dólar também por aqui, é um contrato também de milha dólar, que é a mesma coisa. E eu prefiro operar por aqui porque na mesma conta eu tenho acesso a diversos ativos internacionais. Então, às vezes, à noite eu tô tranquilo, eu vou e opero Forex, eu opero o Eurodólar, o JPY, que é um ativo muito bom para operar à noite. Na seção de Nova York eu gosto de operar os ETFs que replicam os índices americanos. Opero o SPY, que é o ETF que replica o S&P. Opero o QQQ, que é um ETF que replica o Nasdaq. E opero algumas ações americanas também. Eu prefiro manter na Active Trades, né? Porque mantém tudo em uma conta, então na plataforma já tem acesso a tudo, né? Então vamos começar por que eu fiz hoje. Vou dar um zoom para ficar mais fácil de visualizar, né? Porque até onde eu operei não tinha todo esse movimento de alta, então a escala era mais ou menos assim. Hoje foi dia de payroll também, então um dia para ficar atento, né? Até as 9h30, ficar tranquilo, porque depois a volatilidade aumenta tudo. Claro que no mini índice e mini dólar não aumenta tanto igual em pares de Forex, por exemplo, né? No Forex já vira uma briga maluca que é impossível de operar tanto pelo spread que aumenta muito. Mas vamos lá. O dia ele abre com um pequeno gap de alta, uma barrinha de alta. Lembrando que dia anterior e o penúltimo dia foram dias de lateralidades, então esperávamos que poderíamos ter um movimento lateral também hoje. É, o mercado ele abre com esse gap. Então, quando ele abriu, eu já tinha traçado uma região interessante, que era um cluster. Tinha 4 conjuntos de retrações, exceções e projeções nessa região. Então, eu estava de olho nessa região aqui para efetuar uma compra. Não com ordem limite, porque eu só entro com ordem limite em um tipo de operação e é uma operação que é bem específica. Então, essas operações eu entro com alguma barra de sinal e entro com ordem stop. Então, na barra do payroll, o mercado veio e testou esse meu cluster. Ele testa uma confluência com a média de 20 exponencial e falha com essa barra de reversão. Eu pensei, na verdade, eu não gostaria, mas pensei em ter comprado acima da barra do payroll. Só que, apesar de ser uma barra de reversão, muita sombra abaixo, ela é um doji. Só que é um doji muito sobreposto com as barras anteriores. Então, isso aqui tudo é uma lateralidade. Então, eu preferi aguardar um pouquinho e também o meu primeiro alvo nessa operação, eu vou traçar aqui o alvo, né? Para vocês verem onde que eu poderia sair. Alvos. Meu primeiro alvo era aqui. Então, se eu comprasse nessa barra, o meu stop ele estaria abaixo dela, 355 pontos. E o meu primeiro alvo, 295 pontos, 300 pontos. Então, isso daqui, ó, não é nenhum para um. Então, eu gosto de trades assimétricos, eu gosto de operações onde o retorno ele é muito maior que o risco. Então, por esse fato, eu fiquei de fora dessa. Então, aguardei mais informações. Só que o mercado ele arma uma falha na barra de reversão do payroll, que na verdade é uma barra de lateralidade, por esse contexto. Em seguida, essa possível falha, ela falha e vem com essa barra forte de tendência. Essa barra aqui também faz parte de toda essa lateralidade. Então isso aqui também é parte da lateralidade. Só que a formação dela foi muito boa. Eu gostei do fechamento dela na máxima. Eu gostei que ela veio com uma barra de alta anterior. E eu gostei dessa rejeição desse ponto. E ela também falha na região da média exponencial de 9. Então aqui eu risquei uma operação. Mas aqui eu fiz diferente. Eu fiz uma compra acima dessa barra.
stop abaixo dela, 285. Só que a minha saída era nesse ponto aqui, ó. Eu não ia fazer uma parcial aqui. Eu ia fazer uma saída completa aqui. Então aqui era cerca de 1,3, 1,4 vezes o risco. Para mim valeria a pena porque eu acreditava que tinha uma boa probabilidade. Então feito a compra acima daqui, stop abaixo. Mercado abre essa barra, ela veio um pouquinho abaixo e ela já explode para cima. Só que ela explode de uma forma muito estranha. Então no mercado vocês vão ver que com o tempo de tela, muito tempo operando, vocês pegam algumas coisas que ficam no seu subconsciente, não é consciente. Então, às vezes você vê uma barra que tem algo que para você não te deixou confortável. Então, às vezes você prefere sair, é coisa que você vai pegando com o tempo. E essa barra, essa formação dela na abertura é uma coisa que não me deixou confortável. Então, quando ela chegou nessa máxima, ela já rejeitou muito forte, voltou. Tentou de novo, rejeitou, então ela ficou travada aqui em cima. Meu alvo aqui, eu falei, vou sair. Eu fui sair por volta daqui, ó. Nesse ponto. Deu praticamente 1 para 1 essa operação. Saí aqui, minha saída daqui e saí satisfeito, porque logo em seguida o mercado veio e desaba. Se eu tivesse mantido o meu stop aqui, ele viria no meu alvo. Só que a forma com que eu opero, eu protejo a operação, eu gosto de proteger. Então, quando o mercado solta essa forte barra de rompimento, meu stop já está aqui. Então, se eu não tivesse saído aqui antes, eu teria estopado aqui com uma perda de 0,40 vezes por cento do risco. Então, por isso que foi uma operação interessante. Então, a única coisa que eu fiz hoje foi isso. Que depois, por volta dessa região aqui, o mercado totalmente lateral, eu encerrei meu dia. Eu vou mostrar também no dólar. No dólar eu não fiz nada, porém, foi a mesma coisa. Eu tinha esses clusters marcados. E a barra do payroll falhou exatamente nele com a confluência da média de 220. Só como aqui não deu nenhum sinal, eu não consegui pegar nenhuma operação. O mercado ficou lateral também. Eu tinha também traçado clusters nessa região, quando o mercado estava por volta daqui. Então eu pensava numa venda aqui, só que o mercado nunca chegou a essa região. A única coisa que eu fiz hoje foi aquela operação que está até postada no Instagram. Agora vamos ver o que aconteceu no dia na ótica de Brooks. Primeiro eu vou remover todos os desenhos para começar do zero. Então, ao Brooks é aquele ponto. Quando você vem de dias laterais, há uma certa probabilidade de ter negociação bilateral também no dia atual. Eu até tinha comentado com vocês por volta da 11 que era o mercado todo lateral, só que ainda havia mínimas ascendentes. O mercado ele não chega a quebrar essas mínimas ascendentes aqui. Então, apesar de ser uma lateralidade, ainda assim você tem um componente de tendência. Então, para Brooks hoje, o mercado abre com gap. Pelo fato de nós termos um swing muito extenso nessa região, e aqui foi um ponto de inflexão forte, o mercado vem com força e volta com força, então aqui é uma forte resistência. Então o mercado ele abre, faz um movimento de duas pernas em direção à média, e aqui uma H2. Eu não compraria aqui por causa da sobreposição e do componente lateral, pela ótica de Al Brooks. Eu não compraria disso. A minha operação eu comprei porque eu tinha outras questões aqui, mas olhando puramente para esse set, eu não compraria aqui. O mercado ele falha acima dessa barra e solta essa barra pequena aqui. Eu também não compraria, porque está na metade do range. Então não é uma boa coisa. Eu esperaria o mercado sair desse range aqui. O mercado, ele sai, ele rompe com essa forte barra. Vou traçar com vermelho. Vermelho é uma cor ruim que eu tenho coisas em vermelho. Vou pôr aqui quase com branco. Então, ele rompe esse TTR, essa pequena lateralidade. Só que é aquela coisa, ele rompe com uma forte barra, só que não tem continuidade. Então, essa região de 50% de uma lateralidade, vamos traçar 50%, ela tem uma força magnética muito grande. Então, o mercado sempre é sugado para a volta disso. Agora, o que ele faz? Ele faz uma ótima barra de reversão, levando em consideração todo o contexto macro, e vem e volta a esse TTR. Aqui seria uma venda plausível se você fosse operar, fazer um trade mais longo, levando em consideração toda a lateralidade de ontem. Então você venderia aqui, stop acima, buscaria um alvo de 50% do movimento, 1 para 1 ou até a média de 220. Tá interessante você vender. Apesar de que você teria que ficar bem esperto com isso daqui. Mas é até interessante uma venda aqui, levando em consideração todo esse contexto.
Agora, se você está operando o dia, você não vende aqui, porque você, um para um dessa venda é nessa região aqui, ó. Então você tem que esperar o mercado entrar todo nesse miolo de sobreposição, de efeito magnético, então não é uma boa escolha. Você quer vender para sair aqui, ó, no meio do TTR. O mercado ele abre, ele vem com uma barra de entrada até razoável, logo em seguida, uma side e já vem testar a máxima. Nesse momento, 3 puxadas, ele faz uma wedge. Primeira puxada, back, segunda puxada, back, terceira puxada. Wedge, linha de canal, uma barra grande, climática, também outro vácuo, muita sombra superior e uma side com barra de reversão. Segunda entrada, topo duplo, também. Se você está operando todo esse contexto, é aceitável você vender abaixo dessa barra. Apesar de que essa sombra aqui, ó, deixa aqui uma informação muito ruim. Fala, ok, não tem muita força essa sombra. Se tivesse fechado na mínima, seria uma operação muito melhor. Só que aqui também é plausível você entrar um stop acima da barra de sinal, busca comprar ver o que o mercado faz na média de 20, porque você está vendo que o mercado está falhando, protege cedo, é interessante. Só que quando o mercado falha novamente na barra de entrada, aqui você já fica de lado, ok? Estamos no range. Nesse momento o mercado já faz uma outside próxima a... Vou até mudar isso daqui para todo o range. Essa outside faz na região do meio do range do dia. Então isso aqui nada mais é que uma barra lateral. Já informando que, ok, estamos na lateralidade. Uma lateralidade de ordens limitadas, porque nós não conseguimos ter barras stop, entradas stop que resultem em ganho. Se entrou stop aqui, você perdeu. Se a pessoa entrou stop aqui, ela saiu no zero, saiu com uma pequena perda aqui, não deu certo também. Então, nesse momento, você fica, ok, não é um mercado de ordem stop, mercado de ordem limite. Então, você quer vender na região de cima e comprar na região de baixo. Só que o mercado nunca atinge a região de baixo. Você vê que o mercado sempre está falhando na média, falhando na média, falhando na média. Então, aqui você poderia aguardar um rompimento desse range, ou então esperar o mercado mudar para a ordem stop. O interessante é que o mercado mantém aqui, só que sempre mínimas ascendentes. Mínimas ascendentes. Você consegue traçar o maior fechamento do dia para ver o que o mercado está fazendo. Um forte suporte, segurando. E você vê que o mercado ele não atinge o menor fechamento do dia. Ele está acumulando pressão, ele está subindo. Ele está agarrando aqui, mas ele está subindo. Até que o mercado rompe aqui. Então aqui ainda você fica um pouco esperto com essa máxima. Só que ele rompe com 2 barras e uma ótima continuidade. Aqui dá para você efetuar uma compra. Então essa compra aqui foi uma interessante para o dia. Outro ponto, falha de barra de reversão. Então aqui você tem vários fatores que te dão indícios que o mercado pode acelerar para cima. Primeiro, você não tem gaps abertos aqui. Tudo fechado, muda os 2 dias. O mercado vai e muda de... Não é de forma repentina que ele está acumulando pressão, mas ele muda a sua característica. Então, eu vou até traçar aqui, ó. Olha isso daqui, ó. Um gap aberto. Barra de reversão, rompe acima, falha de barra de reversão. Ok. Comprar aqui é aceitável? Talvez, mas temos linhas de canais. Eu aguardaria um pouco. Eu aguardaria um pouco. E o mercado vem, uma ótima barra de continuidade. Quem comprou aqui teve uma perfeita barra de entrada. Então aqui você já vê que o mercado mudou. Nós temos esse gap aberto, possivelmente este gap aberto. 2 gaps abertos. Vamos traçar uma extensão dessa lateralidade para ver movimentos projetados. Primeiro essa. Deixar só de 100%. Essa região. Então você sabia que o mercado possivelmente replicaria esse range de abertura. Então você tinha um movimento projetado daqui. Você tinha um movimento projetado do rompimento. E você tinha um movimento projetado dessa lateralidade, só que levando em consideração apenas os fechamentos. Então você tinha esses movimentos projetados. Então você poderia ter comprado aqui, num trade
uma operação de rompimento, posição comprada, vamos colocar. Poderia ter utilizado dois tipos de stops. Primeiro, em todo rompimento. Se você utilizasse isso, era mais interessante você sair num para um. Você poderia sair aqui também, porque a probabilidade aqui é muito alta, mas é muito mais interessante você sair num para um, ou então buscar o alvo lá em cima, que aí daria 1,7 vezes o risco. Ótima operação. Ou você poderia, se for um trader mais agressivo, usar abaixo dessa barra ou abaixo desse gap. Esse gap é aberto. Porque se você está operando para o mercado acelerar e atingir esse rompimento e ter um canal, esse gap aqui não vai ser fechado agora. Então é até interessante você segurar mais para cima. Ou então é simplesmente um projetado desse rompimento aqui para cima. Então essa compra aqui eu vou até deixar marcada. Uma compra interessante pelo dia. E vamos usar o stop. O meio termo entre os dois, o agressivo e o não agressivo. Então eu vou pôr abaixo do gap. Movimento projetado, saída 1,5 vezes o risco. Ótimo trade. Um bom trade para se ter feito hoje. O mercado, ele mantém gaps abertos. Então aqui, ó. Você vê que o mercado ele tá mantendo gap, ele tá muito forte ainda. Gap aberto. O mercado faz a primeira correção, só que lateral, em forma de 2 dígitos, ele não tem força e rompe essa bandeira. Você compararia aqui? Talvez não. Eu acho que comprar aqui já tá um risco muito maior. Você pode comprar com risco com stop menor, buscando só um movimento, um scalp rápido acima dessa bandeira. O mercado ele continua subindo com muita força, gaps ficando abertos e atinge o projetado da lateralidade aqui, neste ponto. Ele atinge o movimento, só que ele não rejeita com força, ele faz 2G em vez de barra de reversão forte. Então ele faz um pullback, primeira tentativa de retomada, pullback, segunda tentativa. Uma H2 implícita na média exponencial de 9. Uma compra aqui também extremamente interessante. Agora, se você compra aqui, onde você poderia sair? Já que o mercado já atingiu esse movimento projetado. Tem uma forma muito interessante de você projetar, que é utilizar o gap aberto. 50% do gap. Eu projetaria extensão, pegaria o movimento aqui de baixo. Vamos ver se atingiu. 100% a partir do meio do gap. Então, se eu estou comprando isso daqui, eu estou querendo sair aqui, nessa região. Então, aqui eu entraria com uma posição comprada também. Um trader muito agressivo usaria o stop abaixo, só que eu não sou tão agressivo assim, então eu usaria cerca de 50% desse movimento todo aqui. Então, usaria por volta daqui, o stop que está tranquilo para mim, e sairia no projetado. Outro ótimo trade para você ter feito hoje. O mercado fez essa boa barra de entrada, sobe o stop abaixo dela. Então aqui seu risco já diminui drasticamente. É uma operação que você vai estar tomando como risco cerca de 6% do risco que você tomou inicialmente a partir de uma barra. O mercado faz um rompimento, correção, rompe acima e vem direto ao alvo. Se você perdeu essas duas operações, eu já acho que é emocionalmente difícil de você entrar, porque você vai estar com a ideia de sempre estar comprando alto. E por ser uma forte tendência, você vê que o mercado ele não tem aquela barra de sinal tão forte. Então ele está sempre querendo te deixar de fora dessa tendência, né? Depois disso, um trade que eu consigo observar também é um setup de 20 barras de gap de média móvel. Se o mercado de forma constante fez 20 barras acima da média móvel de 20 exponencial sem tocá-la, entenda que a tendência é muito forte. Então você pode comprar com ordem limitada nela. O mercado ele testa aqui. Então, só que o problema dessa compra é o quê? Muitas pessoas têm dificuldade de encontrar um stop aceitável. Então, eu utilizava, né, quando eu operava Brooks mesmo, que hoje eu tenho um operacional próprio, 50% do último swing. Esse foi o último swing. Nesse caso, dá uma retração de 50%. Então, eu não utilizaria esse, eu pegaria um maior. Já que esse daqui daria na entrada, usaria todo o swing desse de baixo. Vou encontrando um ponto. Então, aqui para mim é um ponto interessante. Se o mercado realmente segurar na média de 20, ele não vai vir abaixo desse daqui. Então, para mim é interessante entrar aqui. Posição comprada, ordem limitada na média.
Stop, um pouquinho abaixo de 50%. Alvo. Nessa operação eu fico um pouquinho. Eu não gosto de segurar muito porque elas geralmente são tendências que já são mais antigas. Então eu não imagino que vai ter um swing tão forte. Às vezes ela replica a perna, mas eu prefiro sair na máxima da perna anterior. Então eu sairia aqui. Então eu faria essas três operações price action, eu acho que foram tranquilas de realizadas, e eu faria elas três. Quando uma pessoa mais avançada vê uma tendência forte, uma barra de tendência contra, compra aqui abaixo, compra mais um pouquinho aqui e vai comprando durante todo esse movimento. Mas para pessoas iniciantes ou até intermediárias, essas operações foram tranquilas de ser sido realizadas. Você não precisaria ter comprado aqui, saído. Não, você só encontra um ponto interessante para comprar, uma operação que tenha sentido, estruture bem e aguarde um movimento projetado que seja aceitável. Como utilizando essa lateralidade no início, utilizando projetado do meio do gap para a segunda operação e saindo na máxima nessa operação. Três ótimas operações que foram tranquilas de ter sido executadas no dia de hoje no mini índice. Deixa eu beber uma aguinha aqui para. Agora, vamos para o dólar, né? Vamos avaliar o dólar. Deixa eu apagar os meus clusters. Albrooks, o price action do Albrooks, quando você pega ele mesmo para executar, ele é uma ótima ferramenta. Uma ferramenta muito, muito boa. Eu não utilizo para entradas, mas a minha leitura de contexto, a minha leitura de pressão, as minhas entradas em barras de sinais é totalmente de Brooks. A única diferença é que eu gosto de operar só em pontos específicos. É tudo Brooks, só que eu tenho alguns setups meus que eu utilizo em alguns pontos específicos que no meu perfil bate mais. Eu gosto dessa ideia de trade location. Só que é o trade location onde entrar com ordem limitada, aí o restante é tudo baseado na análise de contexto de All Brooks. Agora vamos pro dólar. O dólar, eu fiz um vídeo que, nesse momento, eu imaginaria que eu ia fazer uma lateralidade em tendência. Só que o mercado, ele foi, desabou, né? Vamos lá pegar o contexto de ontem. Tá, ontem foi aquele dia lateral, né? Big up, big down. Então, da mesma forma do índice, você já poderia ter começado o dia traçando estes pontos. Quando você tem algum swing que. Deixa eu puxar aqui. Ah, não dá pra pegar assim não. Quando você tem algum ponto de flexão muito forte, é interessante você traçar ele como um suporte ou uma resistência, porque geralmente segura bem. Vira realmente, como no índice virou, vira um ponto de muita briga. Então o mercado ele vem no payroll. Operar antes do payroll eu acho que é. Eu acho muito arriscado, ainda mais aqui, porque o mercado vem de um canal estreito. Primeira tentativa de rompimento acima de um canal estreito geralmente falha, então aqui eu ficaria um pouquinho cético de realizar alguma compra nessa região, eu esperaria um pouco. O mercado faz a primeira barra de gap da média móvel, deixa eu dar um zoom para vocês observarem melhor. Primeira barra de gap da média móvel, vem testar a mínima, topo mais alto e solta esse doji. Aqui, basicamente, ele já, antes do payroll, ele já acaba com o seu dia para você operar. Da mesma forma, com o índice aqui já transformou o mercado em ordem limitada, você não tem ordem stop para executar aqui. Payroll abre com uma forte barra de reversão, mas sobreposta. 50%, o ponto médio dessa barra está acima da máxima da barra anterior, então tem uma sobreposição não tão grande, porque foi uma barra muito grande. Só que é uma barra que ela falha na média de 220 exponencial, que é equivalente à média de 60, de 20 exponencial de 60, né? E solta outro doji. Então aqui você já tem um componente para você traçar um range. Então nesse momento, você já pode ficar de olho nisso daqui. Ou eu vou comprar baixo e vender alto, ou vou aguardar o rompimento dessa região. E eu não esperava que haveria um projetado aqui para baixo disso, só que o mercado acelerou de uma forma muito, muito forte, né, depois do dia. Então aqui você já fica esperando isso. O mercado ele vem e rompe, só que não tem continuidade, então você deveria esperar mais uma barra e também ficaria esperto com essa região. Volta com uma forte barra de rompimento de alta, uma barra de reversão. Só que ainda assim, comprar aqui já é difícil, porque você já está quase na metade do range, o seu 1 para 1 está nessa região, então aqui você também ficaria de fora. E vem com 2G. Depois do 2G você tem uma barra careca fechando na mínima. Isso aqui é uma falha
O mercado ele rompe, falha o rompimento, a falha se transforma no rompimento e correção. Vender aqui, se você é uma pessoa mais agressiva, é até possível você realizar uma venda aqui. Só que é difícil, porque é muita sobreposição, muitas falhas sucessivas. Aguardar eu acho mais interessante. O mercado ele faz 3 barras consecutivas de baixa e barras de tendência. Essa última não foi uma barra de tendência, só que o corpo dela foi grande. E vem naquela região que tinha traçado. Aqui você já tem muita pressão de venda. Então nós já podemos tentar imaginar um cenário onde teremos um movimento projetado desse rompimento abaixo. Interessante. Cravou a mínima do dia. Mas você poderia. Os movimentos projetados melhores para você ter como base são os mais conservadores. Então eu começaria um projetado daqui, ó, utilizando só o corpo, nessa região aqui. Só que depois que o mercado acelera, você pode mudar e tentar buscar uma região maior. Só que para realizar uma parcial, você realiza aqui antes, você não vai segurar até aqui. É muito difícil. O mercado faz um pullback. Pullback, primeira puxada, primeira tentativa de retomada, segunda puxada, uma L2 que nunca foi ativa na média de 9. Ela falha, então, pullback, primeira perna. Segunda perna, terceira perna. Pullback em forma de cunha na média de 20 com uma inside. Uma inside é muito boa até. Aqui você poderia ter realizado uma venda. Imaginando projetado disso daqui ou disso daqui para baixo. Então, nesse momento aqui, ó, eu acho plausível você realizar essa venda aqui, ó. Vamos colocar projetar sem parciais, né, para você imaginar uma pessoa que opera, por exemplo, um contrato. Então aqui, uma pessoa agressiva usaria o stop aqui acima. Só que eu gosto sempre de mostrar o meio termo da pessoa agressiva e a pessoa não agressiva. Aceitava a pessoa usar um stop acima desse movimento. Então vamos usar um stop aqui, para deixar o mercado trabalhar um pouquinho e tudo mais. Uma pessoa que vai usar o meio termo. O meio termo nem sempre é bom, porque aqui, se o mercado vir acima, que a probabilidade é muito grande de estopar, então você só está perdendo o risco todo, mas as pessoas se sentem mais confiantes de ter um stop um pouquinho maior. Você poderia sair no projetado do rompimento. 3-1, um ótimo trade. O projetado mais conservador, não no último, que eu acho mais interessante, 3-1. Ou então você poderia sair um pouquinho na mínima, tudo na mínima, 1,5-1, também tranquilo, ou só uma parcial e depois deixar correr. Não necessariamente tem que segurar até, também não precisa, porque você precisa de 1 ou 2 trades por dia. Se você conseguir manter um resultado médio de 1 R meio por dia, que é muito difícil, já está ótimo. Na verdade, se você conseguir um resultado médio de meio R por dia, o que significa? Um R é uma unidade de risco. Se você arrisca 2% por operação, você conseguir uma média de 1% ao dia, tipo, é excepcional. É muito difícil de você conseguir, mas é mais do que suficiente. Você não precisa ficar operando durante o dia todo. Uma operação bem feita já vale seu dia. Então, uma operação plausível no dólar seria essa. O mercado vem e rompe essa mínima. Olha o que acontece. Observe isso daqui, ó. O mercado rompe abaixo deste swing. Ele rompe abaixo desse swing, é comprado. Rompe abaixo desse, é comprado. Quando ele rompe abaixo desse, o que você imagina? O mercado ele tende a diminuir com o tempo, não acelerar. Em alguns momentos ele vai acelerar, como aconteceu aqui, mas a tendência é diminuir. Você imagina também que o mercado pode ser o quê? Comprado. Então, quando você vê uma forte baixa nesse de baixo, você pode realizar total ou já fazer um parcial muito bom aqui, para segurar um pouquinho e já antecipar o seu stop. O mercado é comprado também. Neste momento, ele veio pullback, primeira perna, primeira tentativa de retomada, segunda perna, terceira perna, outra cunha na média móvel. De forma implícita também. Não foi aquela leitura de ativa L1, pullback, ativa L2, não. Isso aqui está implícito no tempo gráfico menor, você vai ver uma cunha aqui, uma linha de canal. Então aqui você poderia efetuar uma venda, apostando que o mercado ia continuar? Poderia também. Poderia vender abaixo dessa inside, stop aqui acima, ou stop aqui, e manter aquele projetado nessa região também. Outra operação plausível. O mercado vem para cima, imagina que você vendeu, rompeu para cima, fez uma barra de gap da média móvel. Então, vamos supor que o mercado rompa assim e faz uma barra aqui, ó, de gap da média móvel aqui. Essa barra é ativada, traz seu stop acima dela. Você mudou seu setup. Agora você está operando uma barra de gap da média móvel com a sua operação anterior. Diminui o seu risco, diminui o seu alvo. Com a barra de gap da média móvel não vai ir muito longe, geralmente. Então você quer sair no 1 para 1 aqui para baixo.
se caso isso aconteça, entendeu? Você vai mudando a sua operação conforme ela se desenvolve. Só que nesse caso, o mercado simplesmente veio romper, você poderia realizar uma parcial aqui. E aqui, ó, de novo, o mercado vem abaixo aqui. O que você acha que vai acontecer? Vai ser comprado. Só que dessa vez ele faz uma L2 mesmo na média nova. Pullback L1, pullback L2, barrinha fechando na mínima. Poderia também pleitear uma venda aqui para um rompimento e correção. O que ele fez? Rompimento e correção. Rompeu a bandeira, corrigiu, faz um rompimento. Deve ter atingido algum projetado dessa maneira abaixo. Vamos traçar só para ver. Fazer uma extensão. Vamos pegar as minhas extensões. Pode ter sido 1,61% abaixo. Se você usa Fibonacci, aqui você pensaria em sair já dessa operação. O mercado vem em microcanal. Toda tentativa de romper Quando ele rompe aqui, ó. Aqui, ó. É difícil você vender esse rompimento. Porque clímax consecutivos geralmente levam a correções. 2 clímax consecutivos, a probabilidade é muito grande de ter um movimento de corretivo de 2 pernas. Então o mercado faz o primeiro clímax, faz possivelmente esse também é um clímax, mas se você não considerou, ele fez o segundo clímax. Então aqui é muito difícil você operar. Eu imagino que isso daqui, ó, foi um movimento projetado certinho desse rompimento. Faz essa barrinha de reversão. Então se você é muito agressivo, tá bem no dia, você pode vender com ordem limitada acima disso, apostando nessa falha. Stop acima de 50% desse movimento, buscando um movimento projetado abaixo desse rompimento. Vamos ver o que o mercado faz quando atinge. Olha que interessante. 100% no rompimento, atingiu abaixo. O mercado faz uma ótima barra de reversão. Um clímax, 2 clímax, 3 clímax, uma barra muito grande, acontecendo numa tendência muito longa e velha, você pode comprar até aqui acima dessa barra. Uma ótima barra de reversão de alta. Pode comprar tranquilo. O Blux fala muito disso. Você tem muito clímax consecutivos, uma tendência velha e vem uma barra de sinal muito forte numa região de suporte, aqui era uma região de suporte de muitas projeções, tinha 100% disso, tinha 100% disso, tinha uma projeção dessa bandeira, você pode comprar tranquilo, buscando um scalp acima, bem de boa. O mercado faz um movimento corretivo, fecha numa possível retração, um movimento de 3 pernas. Então, o dólar, um dia de tendência de baixa desde a abertura, começou com uma lateralidade, só que acelerou. No dólar, a operação que eu acredito mais tranquilo de ser realizada, essa operação, eu vou traçar a outra para ficar ilustrado. E essa operação também. Só que essa aqui eu usaria um stop mais ou menos aqui. Usaria uma parcial por volta na mínima do dia, 1 para 1 mais ou menos. E a saída total num projetado disso aqui. Daria mais ou menos. Deixa eu traçar aqui para ficar mais certinho. Aí vocês conseguem avaliar depois também. Sairia nesse projetado aqui, ó. Um trade de 2,5 para 1. Uma ótima operação também. Então no dólar isso, também dia de tendência muito forte. Agora vamos avaliar o SPY. Nosso ETF que replica o S&P. Carregar layout, ETFs. Deixa eu beber um pouquinho de água. Agora já sabemos o que levou o índice e o dólar para essa tendência forte, né? S&P abre com um grande gap, tendência de alta desde a abertura. Esse aqui é o QQQ, ou QQQ, que replica o Nasdaq, ETF que replica o Nasdaq, e esse aqui é o SPY, ou SPY, mineiro, que replica o ETF que replica o S&P, né? O ETF que replica o S&P. Vamos analisar. Ontem eu falei muito dessa lateralidade aqui, ó. Então vamos começar traçando essa lateralidade. Lateralidade traçada. Já quero mostrar uma coisa. Toda barra de tendência de alta, ela também é um gap, um clímax e um impulso. O contexto vai dizer qual que é a característica dominante da barra. Então, isso daqui, ó, esse forte gap é uma barra de rompimento. Então, imagine que aqui temos uma barra forte de tendência de alta. Vamos lá, vamos ver se eu consigo desenhar uma barrinha aqui. Vamos colocar um verde. Ó, interessante, consegui.
Então, esse é nosso gráfico do SPY. Tava olhando o OBS aqui, parece que não tava aparecendo, não, mas tá certinho. Então, o SPY começou com um rompimento de alta. Então, já imaginamos isso aqui. Primeiro ponto. O mercado, quando ele rompe uma lateralidade, geralmente ele tenta um movimento projetado. O mercado, ele já está próximo do movimento projetado. Quando ele abre com uma forte barra de tendência de alta, já está próximo. Você pode comprar acima dessa barra, isso aqui é interessante, ó. Brooks fala muito disso nos livros, só que eu, pessoalmente, é algo que eu nunca consegui fazer de forma consistente. De o quê? Espera uma tendência de alta de abertura, você tem contexto para isso, realmente aqui nós temos contexto, rompeu a média de 220, rompeu a lateralidade, comprar acima dessa barra. Levando em consideração o movimento projetado, faz uma parcial no 1 para 1 no movimento projetado e o restante você segura até o fim do dia. Ele fala muito disso, você segura até o fechamento. É uma coisa que eu nunca consegui fazer de forma consistente. Mas é uma coisa, mas eu tô falando porque é uma dica que o Brooks dá e fala nos livros dele, no livro Tendência ele fala muito disso. Mas para nós aqui, vamos deixar só 1 para 1. Movimento projetado, você sai tranquilo. Só que o mercado, ele vem e rompe o movimento projetado e faz um pullback de duas pernas em cima dele. Polaridade de suporte e resistência. Isso aqui era uma resistência, rompeu, virou um suporte. Perna 1, tenta retomar, perna 2. Isso aqui é uma H2 implícita. Poderia também ter comprado aqui. Um alvo para 1, um alvo no movimento projetado aqui. Então vamos lá. Vamos traçar essa operação, porque essa operação também é plausível. Vamos cair naquela ideia de realizar só operações, só marcar as operações que deram certo, não. Então vamos pensar num movimento projetado igual no índice. Seria aqui, ó. Então aqui nós tínhamos um movimento projetado. Você poderia ter comprado acima disso. Um trader agressivo usaria o stop aqui, seria estopado. Ou você poderia usar também um stop aqui abaixo. Não sei se daria um para 1, deixa eu ver. Daria um para 1. Uma operação também plausível para você ter realizado. O mercado, você compra acima da H2, stop abaixo do rompimento, sai nesse movimento projetado aqui acima. Só que o mercado faz esse movimento forte, eu já teria antecipado meu stop para cá. O meu risco cairia drasticamente para cerca de 10% do risco e eu seria estopado nessa barra. Então, isso aqui, essa operação aqui, ó, eu vou marcar ela como um stop. Que é uma ótima operação para você ter realizado, só que você teria estopado com um pequeno risco aqui. Ou então você poderia ter estopado com um pequeno ganho abaixo daqui. Essa operação é interessante também. Então vamos ficar de olho nesse movimento projetado. Vamos deixar ele marcado ainda. O mercado, ele vem, isso daqui, isso aqui eu não posso mexer não. Ele vem e fecha o gap. Então, uma linha horizontal. Um pixel, que era uma cor que eu não utilizo aqui. Essa cor aqui. Ele fecha o gap, só que ele falha. Em seguida, esse pullback, foi um pullback muito longo, solta uma ótima barra de reversão de alta, uma 2BR, que também é uma compra para você realizar. Essa 2BR. Mas por que eu compraria aqui? Você tem uma barra de sinal muito boa, um padrão de reversão, 2BR, numa correção de um movimento forte e você ter um movimento projetado acima. Então, o que é plausível de você comprar? Porque você tem, sendo uma tendência, você tem mais de 50% de chance de ter continuidade. Na verdade, 60% de chance, 2 para 1. Agora, por que eu não venderia aqui? Mercado totalmente sobreposto. O mercado ele vem com força e corrige, só que a correção ela não tem barras de tendências consecutivas. Você vê um mercado totalmente sobreposto, uma lateralidade em si mesmo, um canalzinho de baixa. Você pode até traçar aqui uma bandeira. Então você espera um sinal de retomada. Mercado, ele tende a fazer as correções mais profundas. Então o mercado ele faz uma H2. E eu não compraria uma H2 aqui. O mercado fez essa H2, espera que o mercado vai corrigir de forma mais profunda na próxima vez. Isso aí vai te tirar de muitas armadilhas. O mercado vem, possível H3. Você compraria H3 aqui? Talvez. Na média de nova exponencial, interessante, só que ela nunca foi ativada. Aí vira uma barra de reversão de baixa. E solta essa inside. Você compraria aqui essa possível II, isso for II,
setup bom para ter comprado. Stop aqui abaixo. Mas da mesma forma, boa barra de entrada, stop aqui abaixo. Mercado não teve uma boa continuidade, 2 barras contra, sai no zero. Espera um pouquinho. Mercado faz mais 2 pernas e testa a média móvel. Comprar corda e limite na média móvel. Compra também, só que o stop aqui abaixo do swing anterior. Essa ótima barra de alta, para compra, ótima barra para você comprar também com o stop abaixo dela. Nunca foi ativa. O mercado faz 2 pernas para baixa e consegue 2 fechamentos abaixo da média móvel, só que é totalmente comprado. E dessa vez com um setup de reversão muito bom. E no meu caso, que eu utilizo a média móvel de 34 ou exponencial, falhou de 34, que é uma ótima compra para esse movimento projetado. O mercado vem, encontra até uma certa resistência aqui acima, renova o swing, vou ver 2 pernas, comprar aqui. Não, depois de 3 horas, eu acredito que o mercado americano já dá uma morrida, né? Mas na sexta-feira. Então, para mim, as únicas operações seriam essas 3 mesmo. Entendeu? Baseado nesse forte rompimento da lateralidade, que foi o gap. Então, hoje foi o dia de tendência de alta desde a abertura no SPY. Mercado muito forte para alta, onde ele tentou reverter nessa situação, mas não teve pressão vendedora. Aqui, o que te sinalizou para ter um dia muito bom no SPY foi a leitura de pressão. Então, você vê que o mercado está lateral, o mercado faz um movimento forte, um rompimento em forma de gap, e fica lateral dessa forma aqui, você fala, não tem pressão vendedora, vamos guardar um setup muito bom. E o mercado deu setups bons, deu setup aqui, que você sairia no zero, deu setup aqui que você não foi ativado, deu setup com limite aqui que você tivesse com stop aqui seria muito bom também. E deu o melhor setup, na minha opinião, aqui. Com o gráfico parado é muito mais claro, você vê que o melhor setup foi aqui, mas aqui você tem razões suficientes. Você tem 50, você tem o gap dessa perninha, você tem uma média móvel, que no caso eu utilizo, e você tem um setup de 2BR, um setup muito bom, uma barra de sinal boa. E os primeiros fechamentos abaixo da média móvel também, que indica que pode estar prolongada essa correção aqui. Muito interessante. Agora vamos apagar todos os desenhos. Eu quero apagar todos os desenhos, remover desenho. E quero testar algumas coisas aqui. Brooks, ele fala também dos movimentos projetados, né? Utilizando o gap. Então, vamos traçar um primeiro movimento projetado. Que eu quero a partir do início do gap. Que interessante. Não, vamos usar a extensão, fica mais tranquilo, né? Não tem que ficar mudando muita coisa. Então, vamos pegar daqui até aqui para cima. Interessante. Agora, o mercado ele faz esse rompimento na barra de rompimento. O rompimento ele vai até a primeira barra de pausa, ou então, dependendo, você pode segurar mais. Então, isso tudo aqui, ó, até aqui foi um rompimento no tempo gráfico maior. Mas, levando em consideração o gráfico de 5 minutos, eu gosto disso daqui, ó. Rompimento. Aqui, ó. Olha que interessante. Você pega o início do gap, você coloca na máxima até o rompimento. O rompimento termina nessa barra de pausa, então até essa barra. O mercado praticamente atinge lá. Se você usar no fechamento, que é aquela projeção mais conservadora, o mercado cravou a máxima exatamente lá. Então, se você cria essa estrutura, essa ideia na sua cabeça, porque o trade é muito você analisar, criar hipóteses e colocar e operar essa hipótese. Então, se você viu esse gap, você está familiarizado com essa ideia de Brooks tendência de alta desabertura, traça esse projetado, vê essa barra, vê que essa é uma barra de pausa, o rompimento acabou aqui, traça o projetado, você pode operar sempre mantendo uma posição para swing para atingir esse alvo aqui. Até que algo mude a sua opinião. Aqui não teve. Se tivesse um movimento forte para baixo, aí você mudaria de hipótese. Mas aqui o mercado lateral, então você só segura. Então a pessoa poderia ter comprado aqui com o stop abaixo de 50%. Operação plausível. Uma operação de swing que não tem uma relação risco-retorno tão boa, mas é uma operação muito boa. Com stop aqui mais ou menos. Vou segurar para swing até o fim do dia atingir esse movimento projetado. 1.6 para 1. E a pessoa segura. Deixa a operação o dia todo correndo, coloca suas ordens de stops e ao final do dia vem ver o que aconteceu. Bem interessante. A pessoa podia ter feito simplesmente isso. Então esse aqui foi mais um fechamento, pessoal. Espero que tenha gostado. Se puder, se inscreve no canal para ficar alerta a todos os próximos vídeos. E curta também. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.